Olá, sejam bem-vindos ao nosso MesaCast. Hoje nós temos um programa especial para falar sobre o TDIC, o Token de Investimento em Direitos Creditórios. Eu sou o Eric Oioli, sou sócio do VBSO Advogados e tenho a satisfação aqui de ter comigo hoje dois grandes parceiros e amigos, né? Tanto o Alexandre Freitas, do Oliveira Trust, quanto o Daniel, CEO da LIC. É uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco hoje para a gente falar sobre esse projeto, um projeto bastante pioneiro, que a gente teve a felicidade de poder trabalhar juntos, né, na estruturação do produto. Então sejam todos muito bem-vindos. E para a gente poder começar, eu gostaria que vocês começassem se apresentando, né, contando um pouco de vocês, das respectivas empresas, né, para aí a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse produto. Daniel, você quer Posso começar? se apresentar? Posso começar, Eric. Obrigado pelo convite, acho que é um prazer. Nós três já não é a primeira vez, né, que nós reunimos para falar sobre tokenização. Então, sempre um prazer estar junto com vocês. Eu sou o CEO da LIC. A LIC é uma fintech nasceu com foco em blockchain como infraestrutura, muito orientada a mercado de capitais. Então, a gente nasceu com a ideia de como é que a gente pode levar blockchain, a tecnologia de blockchain, para o mercado de capitais regulado e reconstruir ou trazer mais eficiência para esses instrumentos, né? Então, a LIC já tem 2 anos e meio. Nessa jornada que a gente vem aí de bastante trabalho, validando a tecnologia na prática, né? E é isso um pouco do que a LIC faz. Acho que é legal ressaltar aqui, né? A LIC hoje ela tem alguns sócios estratégicos, eu sempre gosto de comentar, porque é o que faz a diferença aqui para a gente hoje, ter esses sócios apoiando a tese, né? Empurrando a tecnologia de tokenização. Então a gente tem o Banco Itaú, tem a própria Oliveira Trust, o Freitas é um dos que acreditou aí lá atrás, né, Freitas? Quando ainda a tokenização não era todo... acreditou, né, nesse movimento, na mudança, em tudo que pode trazer de eficiência a tecnologia. A Oliveira Trust é outro sócio. E recentemente agora a Galápagos Capital, né? Então são 3 parceiros aqui da LIC que sempre estão ajudando acho que a olhar a infraestrutura atual e olhar para o futuro e falar como é que isso vai mudar e como isso transforma os negócios e como a gente pode participar, né? E a LIC vem tentando ajudar essas empresas e todas as outras do mercado aí. Também sempre muito com o VBSO apoiando, né, Eric? Desde o começo, a parte jurídica que é tão importante, né? As pessoas esquecem que token é tecnologia, mas tem todo um arcabouço jurídico que tem que continuar, tem que, né, para essas operações. Então, enfim, acho que é um pouquinho da LIC aí. Muito bom. Freitas, prazer ter você aqui conosco. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado pelo convite, Eric. E prazer é sempre estar aqui com o Daniel também. Além de parceiro, sempre agrega muito conhecimento nos nossos bate-papos. Prazer sempre estar com vocês. Eu sou José Alexandre Freitas, sou CEO da Oliveira Trust, trabalho no mercado há 32 anos. Entrei lá na Oliveira com 19 para tocar a área jurídica e participei aí dessa evolução da empresa dentro dos produtos do mercado de capitais. A Oliveira Trust, para quem não conhece, é uma instituição financeira, ela tem sua preponderância de serviços focado em atividade fiduciária, no agente fiduciário em emissões públicas de valores imobiliários, debênture, CRI, CRA. E a partir dos anos 2000 a gente começou a prestar serviços de administração fiduciária em fundos de investimento. Começamos com os FIPs e os imobiliários, e aí vieram os FDICs, que realmente hoje é o carro-chefe da empresa. Temos hoje quase 170 bi de reais integralizados nos nossos fundos em que a gente administra, mesmo volume sob custódia. A gente enxergou aí, por que a gente está aqui, né? Porque a gente está conversando sobre o TDIC. A gente enxergou o token de direitos creditórios como a terceira via no modelo de securitização. A gente presenciou no final da década de 90 as companhias securitizadoras surgindo ali, as operações com SPEs, e nos anos 2000 as securitizadoras. Depois vieram os fundos estruturados. Agora a gente imagina que com os tokens a gente tem aí uma nova caminhada, um universo muito melhor aí de agregar novas empresas interessadas e novos investidores. E aí buscamos parceiros que pudessem pensar da mesma forma que a gente, a LIC e o Daniel foi uma grata... A gente não conhecia de operações anteriores, mas o Eric sim, então fizemos desde as debêntures simples, né, Eric, até as estruturadas, os fundos. Então a gente fazer o TDIC junto também foi gratificante. Então é isso, acho que obrigado aí pela oportunidade e vamos falar um pouquinho sobre o TDIC. Muito bom, eu que agradeço. E eu acho que a melhor forma da gente começar falando aqui sobre o tema é tentar explicar o que é o TDIC, né? Acho que essa é a pergunta que todos
tem feito. Né? O TDIC, né, que é o Token de Investimento em Direitos Creditórios, se a gente for olhar do ponto de vista da estrutura jurídica dessa operação, ela é uma estrutura até, eu diria, bastante simples. Né? Nada mais, nada menos, a gente está falando aqui de uma operação que é um contrato de cessão, né, com revolvência. Então, quem são as partes nesse contrato? Você tem, por um lado, um cedente, que é a empresa interessada em captar recursos, então captar recursos fazendo a venda de seus recebíveis, né, de um contas a receber. E você tem como contraparte, né, que seriam os cessionários, os próprios token holders, né, que são os investidores, que é a pessoa que ela vai adquirir um token, e ao adquirir esse token, ela está aderindo ao próprio contrato de cessão. Então esse token ele funciona como um instrumento de adesão ao próprio contrato. E ao se tornar parte desse contrato, ela passa automaticamente a ser dona dos próprios recebíveis. Né? Então esse aqui já é um primeiro ponto para a gente marcar uma distinção do que o token não é. O token não é um ativo. O ativo é o recebível, é o objeto do contrato de cessão. Só que essa estrutura ela não se resume a um único token. Né? Então, na verdade, a gente tem um conjunto de tokens que funcionam de fato como uma infraestrutura que busca automatizar o processo de cessão e de revolvência. Né? Então a gente tem aqui um conjunto de tokens onde você programa essa operação de cessão, desde a verificação de critérios de elegibilidade, desde o processo de efetiva aquisição e transferência de propriedade e liquidação da cessão, né? Então o famoso DVP, né? O Delivery versus Payment, então eu transferi a propriedade do ativo contra um pagamento também em moeda, né? No nosso caso aqui de stablecoins, e futuramente a gente vai estar falando aqui provavelmente de real digital, e também uma estrutura de liquidação de pagamentos, né? Então, onde você efetua os pagamentos aos investidores também por meio de uma estrutura de tokens. Então, talvez uma das grandes questões aqui é a gente usar realmente a tecnologia, né, como infraestrutura para uma operação típica, clássica do mercado de capitais e do mercado financeiro em geral, né? Que é feita todos os dias, que é uma operação de cessão, só que com revolvência. Né? Então a gente tem automatizado o processo de aquisição de novas carteiras de recebíveis, na medida que os recebíveis vão sendo liquidados, automaticamente esse token vai adquirindo novos recebíveis até um determinado momento onde ele para de comprar e passa a fazer os pagamentos para os investidores por meio desses tokens de pagamentos, né? Onde a gente consegue, inclusive, estruturar aqui uma ordem de subordinação, né? Então um token sênior, um token subordinado. Então aqui a gente tem essa tecnologia como infraestrutura de fato. E por quê? Né? Já avançando um pouco talvez no que seria a minha pergunta aqui para vocês. A gente tentar demonstrar uma tese, né, de que a tecnologia, ela, de fato, ela pode trazer ganhos efetivos para as estruturas atuais do mercado. Né? O nome TDIC ele não é escolhido à toa, né? Ele tem quase uma provocação a um FDIC, né? Ele não é um fundo, eu acho que isso também é importante dizer o que o TDIC não é. Né? O TDIC ele não é um FDIC, ele não é um fundo, né? É um contrato de cessão, mas de certa forma um instrumento que é uma comparação válida com o instrumento que existe hoje, que funciona bem, né? Tem seus desafios, sobretudo no ponto de vista de estruturação, a sua operação, os custos de implantação. Então, acho que a tecnologia aqui ela foi usada como uma tentativa de validação de uma tese de que ela realmente pode trazer benefícios para as atuais estruturas, né, de mercado de capitais. Eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês compartilham dessa visão, né, e na visão aqui de cada um, né, o porquê do TDIC, né, e por que vocês acham que essa estrutura é tão importante para o mercado. Bom, posso começar aqui e aí o Freitas vai complementando aqui, principalmente a parte da OT no papel do TDIC. Né? Acho que as pessoas entenderem, né, o TDIC, hoje ele tem 3 empresas que colocam, né, que no final do dia fazem com que o TDIC pare de pé. Né? Tem a Leak, com toda a parte de tecnologia de blockchain, né? O próprio VBSO, com toda a parte de assessoria legal, e a OT, fazendo alguns papéis aqui, que eu vou deixar o Freitas falar, que ele fala bem melhor do que eu, do papel da OT, obviamente, mas a OT tem um papel fundamental aqui. Acho que a gente até chamou de trustee, né, Freitas, se não me engano, para dar segurança maior para a estrutura. Né? E aí a ideia, né, Eric, era como é que a gente pode
E aí o que eu venho acompanhando nesses 2 anos e meio de LEAK os instrumentos do mercado de capitais hoje eles têm uma infraestrutura cara. Ou tem muitos intermediários. E tem porque tem que ter, não está à toa. Né? Também escutei muito isso e concordo. Tem porque não está à toa. As pessoas, né? Mas acho que a evolução natural, quando você traz uma tecnologia que pode trazer mais eficiência para um processo todo, é você olhar e falar assim, esse intermediário ou esse pode aglutinar, pode fazer uma função diferente, algumas coisas podem estar 100% na tecnologia e outras não, né? E aí você consegue criar talvez ali, e a tentativa do TDIC, e a gente conseguiu, né? Colocou de pé, liquidou, já está ali a operação rodando, é de construir uma infraestrutura mais eficiente para que mais empresas possam acessar o mercado de capitais em instrumentos que talvez hoje ela não consiga, né? Então esse acho que foi o primeiro ponto do TDIC que a gente tentou atingir, né? Como é que empresas podem usar essa infraestrutura a seu favor e acessar o mercado de capitais para acessar funding sem a necessidade de usar a infraestrutura atual, que às vezes não funciona para determinadas empresas, tickets, etc. Né? E como é que a gente traz uma eficiência aqui? Né? Olhando o blockchain, a gente tentou trazer, e o Guto, da Itaú Digital Assets, é bom citar ele aqui, porque ele tem uma frase que ele falou em uma das entrevistas que eu achei interessante. Né? Eles lá chamaram de Smart Flow, se não me engano. Ele deu o nome para os smart contracts de smart flow, né? Ou seja, como é que eu posso pegar, né, esse processo de cessão, de revolvência, de amortização, de uma série de regras que tem dentro de uma operação de crédito ali, como é que eu consigo colocar essas regras dentro do blockchain, programadas de maneira inteligente, segura, eficiente, e aí eu consegui reduzir custo, reduzir back-office, trazer mais, né? Eu acho que o TDIC é um pouco disso, né? Então, quando a gente olha o TDIC hoje, muita gente também confunde, eu estou dando mais um viés da tecnologia aqui, né? O TDIC é um token. Na verdade, o TDIC não é um token. Né? Você até dando um passo. O TDIC ele é uma série de contratos no blockchain programados que orquestram uma determinada operação que foi combinada ali. Né? Então, o que tem no TDIC? Eu tenho os ativos, que são tokens, tenho o dinheiro, que é token, e eu tenho contratos em cima que orquestram esse dinheiro e ativo dentro de um período, de um tempo, de uma série de regras que foi definida. Isso é o TDIC. Né? É lógico que quando a gente olha do viés do investidor, o que o investidor comprou? Token sênior. Né? Então, o investidor vê o token sênior. Mas dentro do TDIC eu tenho os tokens de ativos, eu tenho o token do próprio dinheiro, eu tenho toda ali critério de elegibilidade, concentração, inadimplência, amortização, reserva, uma série de regras que foram definidas, são programadas no blockchain. E a ideia aqui é trazer o máximo de eficiência e segurança numa operação dessa. E eu acho que a gente conseguiu. Esse é um pouco do TDIC, da visão de tecnologia. Ali que ela tem, na operação do TDIC, 2 plataformas. A do investidor, onde ele consegue adquirir esses tokens sênior e subordinado e acompanhar toda a operação por ali, né? E a gente tem a plataforma da tokenizadora que está muito mais do lado do emissor, que emitiu o TDIC, que também faz toda a gestão do TDIC ali. Essa plataforma aqui, ela está plugada na OT, aí o Freitas vai falar um pouco, obviamente, desse papel da OT aqui, mas no final, o papel da LEAK no TDIC, né, é a tecnologia, é fornecer essa infraestrutura que acessa o blockchain para que a operação aconteça, né? Programar esse TDIC, essas regras. E acho que o Thiago Freitas falar um pouquinho também de como a OT encaixa aqui, que é fundamental para dar segurança a tudo isso. Né? É bom lembrar, né, Eric, blockchain sozinho, outras coisas que as pessoas têm que ter. Blockchain sozinho não vai resolver nada. Ele depende de empresas para que tudo aconteça bem, as operações. Né? Tem muita gente que acha que o blockchain vai eliminar tudo, vai salvar o mundo. E não vai salvar o mundo. Acho que o blockchain é uma arquitetura, uma tecnologia que pode sim trazer mais eficiência para determinados processos, mas não é só blockchain. Né? E aí, Freitas, você falou uma palavra que, para mim, simplifica a utilização do TDIC, que é eficiência. Eficiência. A gente enxerga que, comparando e fazendo a comparação válida, como foi a expressão do Eric, entre TDIC e FDIC, a gente vê que a gente não pode descartar tudo que o mercado evoluiu com o FDIC. Se a gente lembrar da primeira instrução da CVM, onde o próprio cedente podia administrar, custodiar o fundo, quer dizer, era uma relação até incestuosa ali dentro da atividade, que depois se comprovou indevida, critérios de filtro de carteira, etc. Coisas que o mercado aprendeu e que hoje o TDIC já nasce, ele já saiu da pré-escola, né? Já está ali no ensino médio, porque ele já aprendeu com a evolução do mercado, do primo dele ali, do FDIC. Então, eu acho que essa comparação é válida porque a gente busca com o TDIC trazer eficiência com a utilização do blockchain, da tecnologia, mas ao mesmo tempo sem perder o ganho jurídico, o ganho de eficiência legal aí que a gente aprendeu nas outras estruturas.
E aí, por que a Oliveira Trust está no modelo? Se a gente pensar que vem existir um título, esse título seja tokenizado, tenha um investidor botando o dinheiro e tudo processa dentro do blockchain, talvez a atividade de um trustee ali seja desnecessária. Vai ficar quase que um backup service, um cara que você vai ficar olhando para ver se vai funcionar. Só que o que o mercado busca são operações mais robustas, com revolvência, mais complexas. E aí começa a entrar a necessidade de uma figura do off-chain que possa ser responsável pelo acompanhamento desse lastro, dessas operações que vão lastrear os tokens, os créditos que vão lastrear o token, e também a entrada do dinheiro do investidor, que também vai ser tokenizado, como você colocou, e no futuro, se Deus quiser, aí com o real digital. Né? Então, essa é a figura da Oliveira Trust, atuar nesse off-chain como um participante olhando o lastro e trazendo segurança para a estrutura, como a gente faz em outras operações de securitização. É óbvio que boa parcela da atividade desse participante, né, no caso do trustee, foi absorvida pelo blockchain, pelo smart contract, pelo processamento dinâmico, mas, como estou falando de vários títulos, estamos falando de inadimplência, estamos falando de cobrança no mundo real, verificações que o contrato não consegue fazer. Então, aí daí a necessidade desse trustee. Acho que essa é um pouco da nossa visão, né? Não, muito legal. E acho legal colocar esse ponto que o Daniel puxou, o Freitas complementou, que é essa interconexão do mundo real com o mundo digital ou mundo on-chain, né? Porque no mundo on-chain você tem ali a tecnologia, os smart contracts, ali tudo funciona relativamente bem, mas esse mundo on-chain está se conectando com o mundo off em vários aspectos, né? Desde o investidor que está no mundo off, né? Então, assim, eu já tenho uma questão aqui, por exemplo, que é saber quem é o dono daquele ativo. Então, você tem questões aqui que envolvem KYC, né? De controle de titularidade, de beneficiário final, né? Você tem ativos que estão sendo representados digitalmente, né? Como no caso do TIDIC, uma nota comercial, mas poderia ser uma duplicata, poderia ser uma CCB, poderia ser qualquer tipo de ativo, e esses ativos estão no mundo real, né? E você tem o próprio dinheiro, né? Que no caso aqui ele está sendo transformado num criptoativo, numa stablecoin, para viabilizar a automação dessa estrutura. Então, toda vez que você tem essa conexão, né, do mundo on com o mundo off, você precisa de agentes que garantam que essa conexão funcione, né? Tanto para espelhar o que acontece no mundo on reflete o que está acontecendo no mundo off e vice-versa, né? Quanto para atender certos princípios até regulatórios que são muito caros, né? A lógica do próprio regulador, do mercado de capitais, quando a gente fala, por exemplo, de você saber quem é o beneficiário final, você ter prevenção à lavagem de dinheiro, você ter uma política de QIC. Então, são coisas que o regulador não vai abrir mão. Né? E a tecnologia ela tem a sua limitação. Então, você precisa dessas figuras que vão garantir que isso vai funcionar de uma forma adequada, né? E a tecnologia que ela entra como suporte, né? Você acha que a tecnologia ela consegue trazer eficiência? Acho que essa grande palavra é essa, né? Ela traz eficiência para as estruturas, para as dinâmicas, para operacionalizar as estruturas das mais diversas, né? Porque a gente está falando aqui do âmbito do TIDIC, mas acho que a gente pode explodir isso para vários outros produtos do mercado de capitais, né? Que a tecnologia, de fato, ela pode ser... Mas acho que a gente também não pode criar essa ilusão de que a gente prescinde do intermediário e a tecnologia funciona sozinha, né? Acho que isso é algo que a gente tem que deixar claro, né? Acho que a tecnologia, por si só, ela não funciona sozinha, né? Desculpa te interromper, mas até teve uma vez eu participando de um evento e me perguntaram, então o agente fiduciário vai acabar, porque o blockchain vai substituir, você não vai precisar. Não, se ele se personificar e foi executar um crédito ou chamar uma assembleia para representar ali e discutir um assunto, ok, mas
Enquanto isso não é possível... Exato, né? E quem vai cobrar, né? Como você vai fazer a cobrança do crédito inadimplente? Alguém vai ter que cobrar. Né? A cobrança ela ainda é no mundo real. Né? Acho que essa visão, assim, que a gente escutou muito, talvez hoje de menino, assim, se realmente isso acontecesse, eu estaria fazendo esse podcast sozinho. Porque já falaram que o blockchain ia acabar com os advogados. É verdade. E também acabar com os o blockchain vai acabar com tudo, e o meu vai acabar com a LIC também, se deixar. Eu acho que, assim, talvez é uma visão mais do passado, né? Quando pouca gente tinha entendimento da tecnologia, a gente estava naquele movimento que tudo era o futuro. Eu lembro, 2 anos e meio. Né? 2 anos e meio, eu lembro quando montei ali que eu tinha algumas reuniões que a própria empresa do outro lado fazia o pitch para mim, de tão ele acreditava que aquilo ali era o futuro, tokenização vai salvar o mundo. Mas falta, acho que, de entendimento. Nesses 2 anos e meio, acho que todo mundo, né, vem entendendo de fato o que o blockchain entrega de valor como tecnologia e o que o blockchain não vai entregar. E não adianta, né? Não faz sentido, né? Nem que adianta, não faz sentido o blockchain para certas coisas. Então, assim, e é engraçado, né? Assim, se realmente essa profecia. Eu estaria fazendo uns podcasts sozinho aqui, né? Eu preciso confessar que eu entrei de cabeça nesse mundo aí há 6, 7 anos atrás, porque eu falei, cara, esse negócio vai mudar o jeito que eu faço as coisas. Eu preciso aprender esse negócio aí para ver se esse negócio não vai matar a minha atividade, né? Porque como advogado de mercado de capitais, porque tinha muito desse discurso, tinha. Né? E aí, na verdade, você vai descobrindo que não, muito pelo contrário, né? E mudar, ele até vai mudar. O que muda é o seu jeito coisas. de fazer Exato, as coisas, né? Mas isso não significa que você vai se tornar prescindível. Exatamente. Mas eu te digo que é um belo exemplo, acho que na prática, né, Eric? De fato, a gente conseguiu colocar uma operação usando o blockchain quase na sua essência, que é o quê, né? Para quem está nos assistindo e entendendo. Imagine que todas as regras da operação, elas estão programadas e acontecendo no blockchain. Né? Então, a gente tentou levar tudo para o blockchain, esses processos. Né? Se a gente olhar, quando você falou aí de outros instrumentos do mercado de capitais, eu costumo falar que o mercado de capitais, lógico, de um jeito muito simples. Vocês entendem até muito mais do que eu. Mas é regras, ativos e dinheiro. Né? Se pegar os outros instrumentos, é muito disso, né? Regras, diferentes tipos de regras combinadas ali, ativos muitas vezes e dinheiro ali andando, né? Seja um investidor comprando, seja uma operação pagando uma remuneração, no final o dinheiro está ali. Isso a gente consegue transportar boa parte desses fluxos para dentro dos contratos no blockchain de maneira programática para tentar trazer mais eficiência, redução de custos, segurança, uma série de coisas. E aí tem um ponto de infraestrutura aqui, né? A gente olhando mais para frente. E a gente está falando de infraestrutura, não de produto final, é outra questão, outro ponto. Né? A gente está falando do que está por trás dos produtos que as pessoas compram. Né? É a infraestrutura. Mas uma vez que a gente tem esses instrumentos dentro de uma infraestrutura única, que é o blockchain, você passa a ter depois outros benefícios, além desse primeiro ponto que a gente está discutindo aqui, que é a eficiência da estruturação, mas depois você tem outros benefícios por ter as informações todas em uma infraestrutura única e esses eventos acontecendo nessa infraestrutura única, onde os participantes do mercado, uma OT, um distribuidor, né, os participantes, possam buscar e acessar essas informações direto de maneira muito mais eficiente também e segura. Né? Ou seja, você não fragmenta mais tantas informações como é hoje quando a gente olha a tecnologia. Né? Uma parte das informações deve estar na OT hoje das operações, outra talvez esteja em um outro lugar, a outra na outra, depois você tem aqui uma fricção para juntar tudo isso. Como é que o que está acontecendo aqui, né? Quando a gente tem, acho que um blockchain olhando mais para frente, a gente levando tudo para o on-chain, que é a proposta do TD, que é o máximo, ou o que faça sentido, talvez é a melhor maneira de falar, né? Vamos levar para o blockchain o que faz sentido. O que não faz, não tem por que a gente ficar aqui, né? Mas você consegue depois tirar mais proveito dessa infraestrutura. Acho que o TD tem essa proposta, né? Ou seja, as coisas acontecem, o que faz sentido dentro de uma infraestrutura única, e aí você passa a ter outros benefícios em cima dessa infraestrutura. Eu até pegar um pouco do gancho disso e do que a gente veio falando aqui, mas a gente tenta tangibilizar um pouco para quem está nos assistindo e talvez não conheça tão a fundo a tecnologia em si, mas quando a gente fala em ganhos de eficiência, em ganhos de mais segurança, o que isso significa de fato de benefício? E aí tentando olhar tanto da perspectiva talvez do investidor, né? E também talvez da perspectiva da empresa que deseja tomar recurso, e eu arrisco até colocar aqui também, e essa para você aqui, Freitas, também, não, para quem é prestador de serviço dessa indústria, né? O que de fato essa tecnologia traz de benefício concreto? O que é essa eficiência? Como isso se traduz na prática, né, numa estrutura como essa? A gente gasta hoje, né, a gente tem hoje umas 2.500 operações ativas.
não tem duas iguais. E a gente investe hoje algumas dezenas de milhões de reais por ano em tecnologia para acompanhar, processar. São mais de 250 robôs rodando nas atividades para buscar informação, capturar dos oráculos, os dados lá os oráculos entre aspas, né? As taxas de mercado, os parâmetros, apurar os índices das operações para ver se tem alguma operação que defaultou, que tem algum trigger ali que estourou, algum índice que está desenquadrado. E como não tem duas operações iguais, você acaba caminhando isso para um sistema cada vez maior, que vai evoluindo em função da criatividade do mercado. E é um custo altíssimo para você desenvolver e amadurecer esse sistema com a evolução natural. O que a gente imagina, e que a gente tem assistido já com o TDIC, que já começou a rodar, é que o blockchain processe boa parte dessas dinâmicas. Ou seja, eu não vou precisar ter um servidor na Oliveira Trust, nossos escritórios, com os backups, redundâncias, etc., fazendo com esses sistemas para capturar. Quer dizer, boa parte do acompanhamento daquela operação vai se dar no ambiente on-chain e programado e com segurança. Então, eu eliminei da minha atividade interna um acompanhamento, um investimento que eu já teria para traduzir a mesma segurança. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é a gente conseguir atingir um público diferente. Né? Acho que falando de benefício, né? Além da segurança, a gente enxerga que operações pequenas, 2, 3, 5 milhões, totalmente inviáveis para um FDIC. Quem falar que FDIC de 5 milhões vale a pena, realmente não tem... se você botar na ponta do lápis, mesmo que o ativo tenha um deságio enorme, remuneração altíssima, não vale a pena um FDIC pequeno. Já o TDIC, sim, e a gente consegue, inclusive, lá na frente, empacotar vários TDICs e aí sim, talvez, ter vários TDICs cedidos para um FDIC de captação lá na frente. Mas tudo é o pensamento, o benefício acho que vem daí. E ter feito essa primeira operação de TDIC foi realmente fantástica, porque trouxe a inovação com segurança. Perfeito. Você, Daniel, tem essa visão? Eu acho que assim, um ponto que o Freitas levantou bem, e até assim, né, tem muita coisa, né, Freitas, do TDIC que de fato impactou alguns dos papéis da OT, que ela conseguiu falar, isso aqui eu posso substituir e vou focar em coisas que realmente a OT tem que fazer e o blockchain não vai fazer, né? Que é um pouco do que o Freitas falou. E aí, olhando o TDIC, assim, o que eu vejo hoje, ele está muito focado, né, na empresa, né? Quando a gente fala de investidor, o investidor ainda não está, mas acho que ele é um instrumento para que as empresas possam pensar em usar essa arquitetura, essa tecnologia, para poder acessar capital, mas muitas vezes isso, em tickets que ele não teria acesso, ou ele dependeria, talvez, você me conhece se eu estiver falando besteira, porque você que entende desse mercado, usar algum FDIC de alguém, ele entra ali no meio, num bolo, ele não tem nem autonomia, muitas vezes a empresa acaba, né, usando outros, né? Ou ele vai ceder para quem já tem um FDIC, e vai mais um ali no meio. Ou ele vai direto a um banco. E aí ele não acessa o mercado de capitais, ele fica na política do banco. Né, ainda vai tomar a linha de crédito dele no banco. No banco, né? Então acho que o TDIC vai ter que dar com obrigação. Eu acho que se a gente conseguir, Eric, construir, através da tecnologia, instrumentos, para que as empresas tenham alternativas de acesso ao mercado de capitais, que no final do dia é isso que a gente está falando, o TDIC, ele a gente, né, teve algumas conversas com a CVM, e é claro que isso aqui se for ofertado publicamente, né, você pode falar melhor, é um valor imobiliário, ele simula um fundo 100% tokenizado praticamente. Ele só não tem o CNPJ e não tem uma série de coisas que, imagina, né, um fundo teria que ter. Porque ele não, de fato, como ele não é um fundo, ele não precisa. Né? Ele não está... Mas eu acho que a ideia dele é que ele seja uma porta de entrada para muitas empresas acessar o mercado de capitais no futuro através de uma infraestrutura que pare de pé do ponto de vista... acho que aqui é a primeira discussão, né? É mais eficiente do ponto de vista de custo de infraestrutura. E aí eu acho que a partir daí a gente vai começar com mais TDICs no ar, né? Com mais operações sendo construídas, liquidadas e rodando, a entender outros benefícios que acho que ainda não é tão claro para todo mundo, todo o mercado, até porque hora tem desafio regulatório, o mercado secundário desses ativos, como é que transfere... eu sou dono de um token sênior, né, investi, e eu quero transferir, fazer uma portabilidade para outra pessoa. Hoje, até onde eu sei também, é um parto dentro do mercado de capitais pela infraestrutura você transferir. Está mudando, né? Acho que as coisas estão evoluindo também. Blockchain não é só blockchain, né? Mas eu acho que depois
na evolução do TDIC, ele vai trazer outras eficiências além só do custo, né, de infraestrutura. Mas o primeiro momento dele é esse custo. Eu acho que tem muito essa questão que o Fred falou de processos que hoje uma Oliveira Trust faz, que ela deixa de fazer, e ela foca em outras coisas que de fato é relevante e vai precisar continuar. A LIC, do ponto de vista da LIC, né? A gente vai ter tecnologia, então a nossa cabeça é construir a infra em escala. Ou seja, eu não posso fazer... Eu tenho que tentar evitar um pouco do que o Freitas tem hoje. A cada operação eu tenho que programar um FDIC zero. Eu tenho que tentar reaproveitar ao máximo para ganhar escala, e isso tem redução de custo do nosso lado aqui, como tecnologia. E acho que juntando tudo isso, né, você tem, no final do dia, uma redução no custo da infra atual ali, enfim. Eu lembro que quando a gente começou, né, Eric, a provocação da SB Crédito, que foi, né, o Alexandre Silveira falou, só vou fazer se tiver uma eficiência em alguma coisa aqui, senão não faz, para fazer mais um PR, não faz sentido nenhum. Sim. Eu quero realmente... E o desafio nosso quando nasceu foi isso, né, de todo mundo do grupo, vamos ver aonde está o porquê da gente vai fazer o TDIC, né? E o primeiro ponto, obviamente, de quem está emitindo, né, que é a SB Crédito, que pagou a fatura, é mais barato, de fato, e me mantém seguro, é transparente, é fácil de... Como é que isso... Né? Acho que foi um belo exercício, foram 10 meses, né? Acho que para nascer... Mais que um filho. Mais que um filho. Mais que um filho. Mas é um ponto importante, acho que, assim, Eric, a gente não fez um... E aí, por mais que... Uma opinião, obviamente, minha a gente não tokenizou uma cota de um FDIC, de um jeito simples. Sim. Que também pode ser seu valor, mas é muito diferente do que a gente fez. A gente, de fato, deixou de lado a infraestrutura atual, que, de novo, o Freitas acabou de falar, tem alguns bilhões e funciona super bem, né? A gente está discutindo isso, mas a gente quis realmente construir algo diferente que entregasse, tivesse uma proposta de valor claro. Acho que o TDIC é isso, né? Ou seja, e agora o nosso desafio é fazer mais, né? Ele só vai se tornar realmente, se tiver o segundo, terceiro, quarto e por aí vai, que eu acho que essa é a ideia, né? Pegando uma complementação em relação a isso, eu acho que da onde nasceu talvez a ideia do TDIC, né? Veio da própria experiência acumulada com a indústria de FDICs, né? Acho que tanto eu quanto o Freitas, a gente está nessa indústria aí desde o nascimento dela, né? Que é uma indústria que já são 20 anos, né? E o FDIC é um produto fantástico, né? Ele tem uma série de benefícios, é um excelente instrumento de captação para as empresas. Mas uma das dores do produto é o custo de acesso a ele, porque você precisa ter volumes muito significativos para a estrutura do FDIC se justificar. O custo é alto. Está falando talvez de um volume aqui de 50 milhões, por aí, para você começar a fechar a conta de estruturação e manutenção de um FDIC, né? Então, o que acaba, de certa forma, elitizando o acesso ao próprio mercado de capitais, né? É uma coisa que eu sempre falo, não existe uma economia de mercado forte, desenvolvida, sem um mercado de capitais forte. E o mercado de capitais deveria ser política de Estado, as empresas deveriam ser incentivadas, estimuladas a entrar no mercado. Só que o mercado de capitais hoje, a realidade dele é que ele é elitizado em certa medida, porque só grandes empresas muitas vezes acabam conseguindo acessar esse mercado pelos custos de acesso, de fato. Então, numa ponta mais extremada, quando uma empresa vai fazer um IPO pode custar algumas dezenas de milhões de reais para você estruturar um IPO, né? E você tem, por outro lado, o mecanismo de acesso para as pequenas empresas, para as startups, que são as plataformas de crowdfunding. Só que você tem nesse meio aqui um universo gigantesco de empresas, né, que talvez são as empresas que mais precisariam acessar o mercado de capitais, né, e muitas vezes não acabam conseguindo acessar e tem que buscar para fontes alternativas cujo custo de capital acaba sendo também mais alto, né? E acho que talvez um dos grandes benefícios do TDIC é uma solução, né, para essa dor, é tentar de fato usar essa tecnologia para permitir esse acesso, né, permitir que você consiga com tickets menores acessar o mercado de capitais, né, e essa perspectiva vale tanto para a empresa que quer tomar, quanto para o próprio investidor que quer investir tickets menores também, mas sem abrir mão da segurança. Né? Porque a gente não pode se iludir e achar que as estruturas que existem hoje no mercado, que são estruturas que muitas vezes são caras, de fato, elas estão aí à toa porque é um plano de alguém para criar reservas de mercado, para você encastelar prestadores de serviço. Não é isso. As estruturas que são como são, não são à toa. Isso é produto de uma evolução do mercado que tem mais de 100 anos. É fruto de respostas
a problemas, a crises, a coisas que deram errado, né? Então isso é uma evolução natural, né? Então o mercado foi evoluindo para você ter essa série de estruturas, de intermediários e tal, que acabam, de fato, tornando esse acesso mais caro. E aí talvez a tecnologia ela é chave, né? E talvez parte desse processo de evolução natural, né? Esse mercado de capitais 3.0, onde a tecnologia ela sirva de ferramenta, de fato, para você entregar produtos mais acessíveis, por um lado, mas sem abrir mão da segurança, né? Da proteção, né? E talvez até ter produtos que sejam mais seguros ainda do que aqueles que existem hoje. Às vezes eu brinco que boa parte do mercado financeiro ainda roda em planilhas de Excel. O Excel é uma ferramenta maravilhosa. Isso aí, né? Eu não acredito, Eric. Eu não acredito. É verdade. Não, eu só vou acreditar porque são duas lendas aqui, 20 anos de mercado que estão falando. Mas... o Excel é uma das melhores ferramentas que já criaram, mas nada contra. Mas o fato é uma tecnologia que ela traz realmente benefícios, ganhos, né, potenciais, né? E aí eu queria também aproveitar aqui um pouco dessa fala e ouvir, brincar um pouco de futurologia aqui, né? Ouvir um pouco da visão de futuro de vocês, né? Para onde vocês acham que a gente vai? Assim, se eu pudesse apostar minhas fichas, ali, tô no cassino ali, vou botar minhas fichas, eu aposto num crescimento de participantes. Então você vai ter um número 5, 10, 20 vezes maior de entrantes no mercado, não uns 1.500, 2.000 empresas que conseguem acessar hoje o mercado. Quando a gente tem 400 companhias abertas, você tem 2.000 e poucas que conseguem acessar. Eu acho que esse universo vai ser multiplicado aí sensivelmente, porque com a redução do ticket, como você bem colocou, eu dei uma democratizada nesse acesso. O segundo, eu acho que em termos de curva de crescimento, outro dia alguém falou que o tempo no mundo tokenizado ele é igual o gato, né? Um ano equivale a 7, né? 7. Então acho que em 2 anos acho que a gente já vai estar com o TDIC explodindo em número de operações, a capacidade que a gente tem hoje de fazer a operação de TDIC nos moldes que a gente fez. A gente demorou 10 meses para botar o primeiro no ar. Eu acho que dá para fazer 5, 10, 20, 30 operações por mês. Então, isso é uma possibilidade. Simplificou o processo de acompanhamento. A gente vai ganhar no volume, essa que é a ideia, né? Esse é o grande segredo. E você tem um número grande de empresas capazes de ceder e originar. Então, eu acho que a grande curva de crescimento para o produto a gente vai assistir aí ao longo de 2024 e 2025. E se a gente puder fazer uma outra gravação no final de 2025 para bater o que eu estou falando aqui. E aí, vamos ver se eu acertei na futurologia. Mas é isso aí, acho que um crescimento em progressão geométrica de operações em escala e de volume e de entrantes. E você, Daniel? Eu acho que eu vou complementar. Acho que eu estou com o Freitas aqui, mas complementar um pouco numa agenda super importante, que é o DREX, que é o Real Digital. Verdade. Eu acho que para protocolos como o TDIC e outros que vão surgir, né? A gente precisa colocar o dinheiro nessa mesma infraestrutura e acho que você consegue ganhar mais escala e o mercado ter mais segurança para usar os protocolos em larga escala mesmo, que a gente sabe que a gente está falando de um mercado de trilhões aí, a gente fez uma operação de 20 milhões, né? Então é uma operação pequenininha, mas acho que a ideia é ganhar escala e assim, acho que concordo com tudo que o Freitas falou e pondero que é importante o DREX, de fato, essa infraestrutura que o Banco Central está construindo, ela de fato ficar de pé, que até final de 24, hoje os prazos, né, porque o TDIC ele dá usabilidade ao DREX. Quando a gente olha o TDIC ele dá uso ao DREX. Né? Então, de novo, você tem regras programadas aqui no blockchain, você tem os ativos aqui dentro. Está faltando dinheiro, que a gente hoje está usando uma stablecoin, mas a gente acha que para a estrutura ficar mais segura, o ideal seria que seja uma stablecoin regulada que todo o mercado confiasse, e aí digamos que a stablecoin do Banco Central é o DREX. Então, acho que essa agenda do DREX é super importante e relevante para que protocolos como o TDIC e outros que vão surgir possam, de fato, ganhar uma escala nos próximos anos. Então, além de tudo que o Freitas falou, que eu também acredito, é bom a gente ficar de olho no DREX, acompanhar
porque é importante também para essa agenda de tokenização. A gente vai botar nitroglicerina, né? Gosta de carro ali, né? Vou botar uma nitro no combustível do TDIC. Acho que eu acho Sim, que, é isso. Eu acho que foi bem colocado. Acho que o Drex ele tem um papel importante nessa agenda, né? Porque em sendo bem sucedido a implantação dele, a gente caminha de fato por uma economia tokenizada, né? Então, assim, a gente tá falando aqui de transações econômicas na sociedade em geral sendo feitas dentro de uma infraestrutura de blockchain. Então, eu sempre gosto de dizer que muito provavelmente, em não muito tempo, você vai ter lá uma empresa emitindo suas duplicatas já registradas eletronicamente em blockchain, né? E aí os ativos vão passar a ser nativos digitais, né? A gente talvez deixe de falar de representações digitais do mundo real. Quer dizer, não deixe de falar, acho que vai continuar existindo, mas cada vez mais os ativos já vão nascer em blockchain. E é impensável você imaginar que você tem, por um lado, uma duplicata tokenizada que é vendida, comercializada em blockchain e você não conseguir, por exemplo, securitizá-la no mercado de capitais também nessa mesma infraestrutura, né? Então, eu acho que, de certa forma, essa agenda do Drex ele vai acabar impulsionando a própria agenda regulatória do mercado de capitais, né? Porque eu acho que esse é outro grande passo a ser dado, que é a adaptação das regras atuais no mercado para que estruturas como a do TDIC possam ser feitas, de fato, em larga escala, em ofertas públicas, né? E eu acho que é para isso que a gente caminha, né? Então, eu sempre tenho dito isso também, que eu acho que não é uma questão mais de se isso vai acontecer, mas muito mais de quando vai acontecer. E acho que a cada dia que passa, talvez esse quando está mais próximo, né? E aí, só um ponto. O assunto não é o Drex, mas ele obviamente se conecta, né? Mas tem um slide do Banco Central que é bem fácil, Eric, a gente tentar entender para onde vai essa infraestrutura, né? Então, o Banco Central hoje está criando a camada do dinheiro. O Drex é o dinheiro tokenizado. Dentro de uma blockchain permissionada do Banco Central ali, dos participantes, obviamente regulados, que tem, né? Se você olhar, o Banco Central já soltou isso, tem um outro desenho que é muito fácil, que em cima da camada do dinheiro ele cria uma camada de ativos, que é um pouco o que você falou agora. Os ativos passam a nascer nessa camada. A terceira camada no desenho chama protocolos. O TDIC ele está nessa terceira. Ele é um protocolo que usa as duas de baixo, dinheiro e ativo. Então o que a gente fez hoje com o TDIC aqui, a gente está um pouco à frente do tempo, né? A gente já está testando tudo isso, onde o ativo ainda não está nascendo nativo e o dinheiro também não, porque eles estão indo em camadas diferentes. Mas obviamente a gente conseguiu, de uma maneira muito segura, conectar todas essas pontas. Mas quando a gente olha a infraestrutura que o Banco Central está construindo, ela vai muito em contra do que a gente está aqui na camada de protocolo com o TDIC, né? Então, eu acho que tem bastante diversão os próximos 2-3 anos aí para todo mundo que está acompanhando. Tudo isso está sendo construído, né? Em papel fundamental do Drex, para mim, na minha opinião, também é o que vai dar muita escala para o mercado e começar talvez a gente pensar em uma substituição de uma infraestrutura atual para uma infraestrutura nova quando isso estiver de pé, né? Muito bom. Meus amigos, o nosso tempo infelizmente é limitado. Eu sei que se deixar aqui a gente fica horas falando sobre esse assunto. Mas antes de encerrar, eu queria só primeiro agradecer vocês aqui pela participação e perguntar se alguém tem mais uma última consideração a fazer aqui antes da gente poder encerrar e agradecer também quem nos assiste. Bom, eu agradeço. De novo, um prazer. A gente estava aqui antes, né? Falando, pô, como é que a gente vai? O papo aqui, realmente, se deixar, a gente fica horas. Mas agradeço, Eric, assim, e fica o convite para quem está assistindo. A gente está estruturando mais TDICs, né? A gente não vai parar nesse primeiro, então quem tiver interesse em entender melhor no detalhe, né? A gente está super à disposição do lado da LIC aqui, a parte de tecnologia. Obviamente, a OT e você aí. Vamos em frente. Obrigado pelo convite aí, um prazer. Também agradecer, Eric e Daniel, amigos e parceiros. Obrigado pela oportunidade. E a gente está muito empolgado com o produto. Acho que o TDIC já é uma realidade daquilo que a gente que veio como uma ideia virou de fato um produto. E muito ansioso para outras estruturas, tem várias outras já conversando aí, a gente poder colocar outros ativos dentro de tokens. Eu acho que realmente o futuro é grandioso. Acho que a gente tem muito a aprender e muito a evoluir, mas certamente será prazeroso aí essa jornada, né? Muito bom. Freitas, Daniel, de novo, obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal. Obrigado para quem nos acompanhou mais uma vez aqui.
Continue nos seguindo, sigam-nos pelas redes sociais para saber mais sobre o TDIC, sobre outros conteúdos produzidos aqui pelo escritório e que essa jornada seja longa e próspera. A gente está só no começo. Obrigado.